Oi, pessoal, boa tarde, bom dia. Nossa aula de história hoje vai falar um pouquinho sobre os direitos das pessoas. Será que todos nós temos os mesmos direitos? Será que as pessoas sabem que esses direitos existem? Vocês sabiam disso? Alguém algum dia já falou para vocês sobre esse assunto? Então, esse é o nosso tema principal da aula de história de hoje. E eu e a Prof. Lili vamos conversar com vocês um pouquinho sobre isso e depois a gente vai fazer algumas atividades do livro, ok? Vamos lá então. Oi, pessoal, tudo bem? Então, continuando aí sobre os direitos, né? Todas as pessoas têm os direitos iguais. Então, direitos iguais para todos. No Brasil, a maior parte das atividades que nós podemos ou não podemos fazer está previstas em leis. Então, o que pode e o que não pode, a lei que vai falar isso para a gente, tá? Elas que dizem isso. E tudo aquilo que podemos exigir do governo é tudo aquilo que as pessoas têm para viver ou não. Elas dizem também quais são os nossos deveres. Então, assim, ó, é igual na escola, a gente tem direito e deveres. Então, a gente tem o direito de estar na escola, a gente tem o direito de ter uma boa aula, de ter um material adequado, só que também a gente tem dever, então a gente tem que ter toda a nossa responsabilidade de fazer as atividades, de fazer as tarefas, de ir para a escola, né? Não faltar. Então é a mesma coisa, tá? E para isso existe uma Constituição, que essa lei é a mais importante do Brasil, tá? Ela é uma das mais importantes. Então o que ela faz? Ela garante esses direitos dos brasileiros. Então, quais são esses direitos? Vocês estão vendo aí o quadrinho verde? Então, o que a gente tem que ter? Igualdade perante a lei, então, todos têm que ter igualdade. Direito de segurança e à propriedade. Liberdade de religião e de ideias, então cada um pode escolher tua religião, pode falar o que acha, expressar o que pensa, tá? Direito à informação, então igual agora que a gente está passando por esse problema do coronavírus, o tempo todo está na televisão. É o nosso direito a gente saber o que realmente está acontecendo no nosso estado, no nosso país. Direito à saúde e à família. Então, assim, ó, todo mundo tem que ter uma saúde adequada. Poder chegar num hospital e ser atendido com qualidade. Direito à vida e à liberdade de ir e vir. Então, a gente pode ir e voltar e para onde a gente quiser, quando a gente quiser. Todos têm direito à casa, à escola e à alimentação. Vocês, em algum momento da vida, em alguma conversa com pai e mãe, ou com colegas, já conversaram sobre isso? Vocês sabiam desses direitos? Vocês consideram que seja importante esse ter conhecimento desses direitos? O que vocês acham? Para dar continuidade nesse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos das pessoas e se eles são respeitados ou desrespeitados, tá? A gente tem aqui dois exemplos. O primeiro exemplo são moradores de rua dormindo na calçada e na segunda a gente tem uma casa onde ela não apresenta segurança e conforto. E aí isso demonstra pra gente o quê? Que os nossos direitos, o direito de ter uma casa para dormir, ter uma cama confortável para dormir, ele não é alcançado em todas as situações do Brasil e do mundo. Muitas pessoas não têm esse direito assegurado, né? Em lei elas têm, através da Constituição, sim. A lei diz que elas têm que ter uma casa confortável e um lugar onde dormir. Mas será que na realidade isso acontece? Então, aqui nessas duas imagens, a gente consegue ver realmente o que acontece, qual é a realidade do nosso mundo. Então, pessoal, aqui nessas outras fotos aqui, então ao contrário do que a Fran explicou ali, né? Então, naquela primeira foto, na foto 1, tinha um menino dormindo na rua, ele estava sem direito, na verdade, ele tem o direito à escola, porém ele não estava na escola, ele não estava com uma moradia adequada, estava ali deitado na rua. E já nessa foto 3 aqui, é um exemplo de uma sala de aula, são crianças que estão exercendo o direito deles. Então, ó, estão numa sala de aula, eles têm materiais, né, com uma professora dando aula para eles, né, tem o prédio da escola, bem direitinho, tudo certinho. E na foto 4 é a moradia, né? Então, é um conjunto habitacional construído para famílias de baixa renda. Então, assim, para tirar essas pessoas que moram na rua. Porém, a gente
sabe que nem todo mundo tem esse direito. Vocês já, quando vão na rua, passeiam na rua com a família de vocês, não já viram moradores de rua, crianças no farol pedindo dinheiro? Então, por quê? Porque por mais que a gente tenha esse direito, nem todo mundo consegue ter uma moradia adequada, uma educação adequada, tá? Esse é o nosso, é o país que a gente vive, infelizmente ainda é assim, né? Agora tem mais fotos para a gente ilustrar isso aí. Ó, aqui a gente tem outros exemplos, tá? Na foto 5, nós temos ali algumas pessoas recebendo uma doação de comida, porque muitos moradores de rua, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem se alimentar de maneira adequada todos os dias. Não tem uma alimentação adequada, café da manhã, almoço, lanche à tarde e janta, por exemplo. Eles dependem da doação de outras pessoas. Então, ali a gente tem um exemplo disso nessa foto. E na foto 6, a gente tem um hospital com muitas pessoas, é um setor de emergência, onde pessoas estão com problemas de saúde e precisam do atendimento rápido, mas tem uma fila imensa, né? Então, tem muita gente ali esperando para ser atendido. O direito das pessoas é ter saúde. Será que ali elas estão enfrentando uma situação fácil e tranquila para ter essa saúde? E na imagem 5, é direito das pessoas ter alimentação. Será que elas estão tendo ali naquela situação 5? Então, assim, né, pessoal, na imagem 7 e 8 é como deveria ser. Na 5 e 6 que a Fran explicou, geralmente é assim, né? Infelizmente. E na 7, como que deveria ser? Olha ali, ó, as crianças com a família, né? Dentro de uma casa, com pão, leite, suco, com alimentação adequada, né? Porque isso é muito importante para a saúde das pessoas, né? Tem aqui também na foto 8, né? Se vocês olharem ali, é um menino índio, né? Então, assim, até os indígenas também têm esse direito, tá? Ele é um médico aplicando uma vacina na criança, né? E os índios também têm esse direito. Então, esse é o Brasil que a gente deseja, né? Na verdade, né? Mas nem sempre isso acontece. Por conta até do coronavírus. Por que a gente está isolado agora? Justamente por isso, porque os nossos hospitais já não são os melhores, né? Então, se todo mundo pegar o coronavírus junto, vai dar assim, ó, muita gente nos hospitais e não vai ter como atender todo mundo. Então, por isso que a gente tem que se manter isolado, porque nós temos o direito de ter esse hospital com qualidade, com atendimento de qualidade. Porém, por conta da pandemia, se todo mundo sair na rua, isso não vai acontecer. Então, vamos se manter em casa, tá, pessoal? Então, dando continuidade a isso que a Lili começou, falando do coronavírus e tudo mais, do direito das pessoas, na cidade ou no bairro de vocês, existe o costume de realizar campanha de ajuda? Como, por exemplo, aqui no bairro onde eu moro, existe uma instituição chamada Amorella. E as pessoas que fazem parte da Amorella doam cestas básicas para pessoas carentes, ajudam pessoas que não têm condições de dormir num lugar adequado. Então, essa instituição ajuda essas pessoas a exercerem um pouco do direito que lhes é assegurado, né? Lili, aí onde tu moras, no teu bairro, também tem algum lugar assim? Tem sim, Fran. Aqui perto de casa tem uma associação que se chama Amareias e eles fazem isso também. E no Natal, eles fazem festa de Natal, eles distribuem presentes para as crianças que não têm condições, eles distribuem doce no Dia das Crianças, eles dão um cachorro quente, fazem uma festa para as crianças, né? E também, agora nessa época da pandemia, tem uma academia aqui perto de casa que eles arrecadaram alimentos para dar para as pessoas que estavam sem alimentos por conta da pandemia, porque estão sem trabalho e tal. Então, é aquilo, o povo também se ajuda, né? Como a gente trabalhou sobre comunidade, né, no outro capítulo, e a comunidade faz esse trabalho de um ajudar o outro, porque nem sempre o governo dá esse direito para a gente. Porém, quando a gente vive em comunidade, um ajuda o outro e isso acaba facilitando para todo mundo, né? Isso mesmo, Lili. E a gente queria conversar um pouquinho também sobre preconceito. Para quem não sabe ou não lembra, preconceito é uma forma de discriminar, de destratar
algumas pessoas com base na forma como a pessoa vive, ou ela se veste, ou a cor da pele. É quando alguém não aceita a forma do outro ser. Então, existem vários exemplos de preconceito, e eu queria levantar para vocês que existe preconceito pelos indígenas, pessoas que não aceitam os indígenas, os portadores de deficiência, negros, moradores de rua. Um exemplo bem importante são dos moradores de rua, né? Será que eles estão lá porque eles querem? Por que os direitos deles não estão sendo assegurados? Nós temos uma casa confortável, comidinha na mesa, eles não têm tudo isso. E aí muitas pessoas tomam atitudes preconceituosas com relação a essas pessoas. E não é legal, né? Isso. Ô, Fran, às vezes a gente também vê preconceito nas próprias características físicas, né? Preconceito com gordo, com magro, né? Tem essa questão aí também, né? E aí, como sugestão de vídeo, a prof separou esse vídeo aqui que se chama Sem Preconceito, tá? Depois vocês podem colocar, ela pedir para o papai ou para a mamãe colocar no YouTube, e aí ou vocês mesmo, e aí vocês procuram lá esse título, e é um videozinho bem legal que fala sobre o preconceito. Vamos continuar. Continuando, pessoal, temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Tem vários países que assinaram esse documento. Entre eles, o Brasil foi um que assinou esse documento. Então, ele fala sobre os direitos que toda pessoa tem que ter, segundo essa declaração. Então, os direitos que falam, todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança. Ninguém deve sofrer castigo ou tratamento cruéis, ou desumanos, ou degradantes. O que seria esse degradantes? Que humilha, que fere a dignidade da pessoa. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. É aquilo que a prof já tinha comentado lá naquele quadro verde, né? Infelizmente, a gente não tem, em muitos lugares do mundo não tem esses direitos, né? E esses direitos não são respeitados, né? E assim, ó, algumas organizações trabalham em diversos países para defender esses direitos. Daí o exemplo que o livro traz é a Unicef, né? O que seria a Unicef? Ela seria o Fundos de Nações Unidas para a Infância. E tem também aqui o exemplo do livro, o Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. O que esses médicos fazem? Eles vão em outros países, né? Essas populações que não têm médico, trabalhar, eles oferecem o trabalho deles sem remuneração. Então, eles não cobram para atender essas pessoas, tá? Então, aqui a gente tem duas fotos, né? Dos funcionários da Unicef. E temos também os Médicos Sem Fronteiras aqui também trabalhando, né? Muito legal essa organização. É a mesma coisa que a gente comentou do meu bairro, do bairro da Fran, e com certeza no bairro de vocês também deve ter essas organizações para ajudar as pessoas. Muito bem. Então, depois dessa aula, vocês vão abrir o livro de história, o grosso, e vão ler e responder das páginas 26 até a página 32. E mais tarde, na nossa aula ao vivo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e quero saber, eu e a Prof. Lili queremos saber o que vocês entenderam desse assunto, qual foi a parte mais importante, qual direito vocês julgam melhor e mais necessário para a vida humana. E é isso. Mais tarde a gente se vê. Isso, pessoal. E também, se vocês não sabem se no bairro de vocês, aí perto da casa de vocês, tem alguma organização, pergunta para a família de vocês para a gente conversar um pouco também qual bairro que tem isso, né? Porque é muito legal, né? A gente poder participar, né? Nem que for doando alguma coisa, isso é importante também, ajudar as outras pessoas que necessitam, né? Pessoal, acho que é isso, né, Fran, da aula de hoje. É isso. Mais tarde a gente continua ao vivo com esses questionamentos e esse bate-papo aí, bem legal. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.